Aleluia! Meu amigo Diniz, estamos no ar, se teu irmão não viu. Pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Voltamos semana passada ao nosso estudo bíblico e hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes disso, mesmo você estando aí e eu aqui, eu preciso enviar um link para outras pessoas que estão em casa. E eu vou ao vivo fazer isso, porque aqui é assim, é ao vivo. Acho que ele cortou lá. Aleluia! Voltamos aqui. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez para vocês que estão pelo Facebook e para vocês que estão pelo YouTube. Semana passada nós fizemos aqui uma introdução, né? Falamos da nossa ideia para esse ano. Nós vamos retornar, né, ao Gênesis. Nós já temos na nossa playlist lá um panorama que vai dar a vocês um suporte para quem está começando a ler a Bíblia ou até mesmo para quem já vem fazendo estudos, mas tem uma certa limitação e dificuldade sobre quem escreveu, para quem escreveu, quando, o que determinados livros querem dizer. Mas agora, esse ano, a gente volta e a gente tem uma proposta de analisar um pouco melhor alguns capítulos, fixar melhor algumas histórias bíblicas, e hoje não é diferente. Nós vamos falar hoje se Gênesis pode servir de guia para agir bem no mundo que a gente vive. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, quando eu leio Gênesis capítulo 2, como essa leitura ela vai me favorecer numa vida prática. Hoje, isso vai ser o nosso primeiro desafio, fazer uma leitura compreendendo esses pormenores. Mas, como eu sempre disse, sempre gosto de fazer, não podemos iniciar sem pedir ao dono do texto, ao nosso Senhor, para abrir o nosso entendimento e nos dar a capacidade de absorver sua palavra. Oremos. Pai, graças nós te damos por mais esse dia. Dia que o Senhor fez. Ele não foi igual ao dia de ontem. Certamente, ele não será igual ao dia de amanhã. Mas todos os nossos dias estão nu e patente diante de ti, porque tu és o Deus poderoso. E nesta noite, suplicamos a tua bênção para abrir o nosso entendimento, para fazer, Senhor, com que a gente possa capturar a essência da tua palavra. E com isso, a gente possa viver de acordo com o teu propósito e o teu decreto para a nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu já quero dividir com vocês que quando a gente faz um estudo, a gente tem uma série de livros, a gente tem bíblias de estudo, e a gente
procura ouvir pastores e pregadores que a gente tem afinidade, e eu confesso a vocês que hoje tem muito de um pastor que eu gosto de ouvi-lo, e acho que pontos de interpretação que ele trouxe me fez pensar bastante no nosso contexto, na minha vida. O nome dele é o Jonas Madureira. Então, quando a gente entra em Gênesis, essa pergunta de se Gênesis pode nos servir de guia para agir bem no mundo que vivemos, a gente já começa dando uma olhadinha no texto, né, que é o que inicia toda a Bíblia para nós. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa bíblica, ela já vai abrir Deus como criador de tudo que existe. Antes de todas as coisas, a causa de todas as coisas, acima de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. Ele está lá, na origem de todas as coisas, como a causa única do universo inteiro, em toda essa vastidão e complexidade que a gente possa ver. Toda a criação, toda a história assim, tem o Deus eterno, por meio de Cristo, como seu propósito e consumação finais. Deus, como Criador, a Bíblia já vai descrever que Ele fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Criou o mundo material e o mundo espiritual. Por isso, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, merecem a nossa devoção. Somente Deus, Criador, é digno de ser honrado e adorado, e todo o resto são criaturas. Então, a abertura de Gênesis, ela já começa a dizer para nós sobre nossas limitações. Temos um Deus Criador, que é soberano, que é extremamente poderoso, porque Ele faz todas as coisas com a palavra, somente com a sua palavra. E com isso ela vai também, o texto já começa a demonstrar para nós o caráter de Deus, que a gente pode também chamar de atributos de Deus. Alguns são, já estudamos isso aqui, são comunicáveis e outros são incomunicáveis. Amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria. Na criação a gente vê a sabedoria de Deus. Como Ele cria todas as coisas, a forma como Ele cria. E como a gente sabe, né, que a lua não pode se distanciar tanto da terra, o sol não pode se aproximar tanto da terra, na verdade, nem se aproximar e nem se afastar. Isso vai criar um caos. Ou seja, Deus colocou isso lá de forma a beneficiar a sua criação. Só que quando a gente abre Gênesis capítulo 1 e verso 1, a gente também enxerga um apelo à fé. Parece que não, quando a gente está lendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. Cadê o apelo à fé aí, meu irmão? Hebreus 11:3 e 11:6 vai nos explicar. Olha o que diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Num único versículo, a gente já está vendo o caráter de Deus, a gente já está vendo que esse versículo quer exigir de nós fé, porque é isso que está acontecendo com os primeiros ouvintes. Os primeiros ouvintes a quem essa palavra está sendo destinada, eles estão lá, sentadinho na beira do Monte Sinai. É assim que eu visualizo. Não sei se estão sentados em pé, mas estão lá. E Moisés está explicando para eles
Assim como hoje muita gente precisa dessa explicação. A pessoa e o caráter desse Deus. Deus é poderoso. O poder e a majestade de Deus manifestam-se primeiramente em seu trabalho de criar, ordenar o universo e torná-lo habitável para o homem. Hoje é o objeto do nosso estudo, que é o capítulo 1 e 2. E seu poder também se evidencia nas forças cataclísmicas que ele reúne e desencadeia para julgar a humanidade pecadora. A gente vai ver isso quando estudarmos os capítulos 6 a 8. Mas nós também vamos ver a maneira simples, mas também engenhosa, que Deus dispersa a geração pós-diluviana, aquele povinho que decidiu ficar lá em Babel. E Deus disse, bom, só tem um jeito, vou confundir as línguas. Era o único jeito que ele tinha de fazer com que as pessoas executassem sua ordem. Mas é muito normal também a gente se aproximar do livro de Gênesis com a disposição meramente intelectual. O que é isso? Bom, eu quero entender como que as origens, mas só para entender. A gente acaba não olhando para Gênesis de uma forma prática. Eu quero só compreender as origens. Deus criou os céus e a terra, foi isso e assim, estava sem forma e vazia, então ele foi lá, deu forma, daqui a pouco ele preencheu, e aí ele criou o homem. Ok, eu já tenho essa informação, mas isso é só uma história. Isso não tem, assim, nada prático para mim. Será? Quando a gente olha para Gênesis, eu queria que a gente pensasse num filme. Pensa num filme. Um filme, o que a gente tem lá? Um roteiro, temos um diretor. Quem mais precisa estar nesse filme? Os atores precisam estar lá. Para quê? Para desempenhar os papéis. Mas são os atores. Os figurantes também são os atores. Nesse nosso caso, Deus tem um roteiro, Deus é o diretor, todo o ambiente pertence a Ele, o mundo, e nós somos esses atores de Deus. E se Ele dá um texto, o que acontece com o filme? Luz, câmera e ação. Então, Deus deu um texto para nós. E Ele exige de nós uma ação. Mas, Alex, som. Caiu, isso voltou. Foi um pico, né? Pessoal, pico de energia, isso acontece. Voltando para cá. E eu estou aqui no telefone, aqui com... Então, voltando para cá. Exige essa ação, né? Eu não sei se está... quem tiver no YouTube aí, dá um alô, vê se está tudo ok para mim, por favor. Então, como eu estou dizendo, usando essa analogia aqui de um filme, nós temos esse diretor, nós temos um texto, nós somos os atores e nós temos que cumprir exatamente isso. Em Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vai perceber como isso se dá. Primeiro, a gente tem que pensar que Gênesis ela tem um objetivo de dar para nós um entendimento sobre a realidade e nos serve de parâmetro para quê? Para conduzir a nossa vida nesse mundo. Não com nossos padrões, mas com os padrões de Deus. O que a gente tem que pensar? Gênesis está sendo falado, ensinado a um povo que acabou de sair de uma cultura. Esse povo que acabou de sair dessa cultura, eles estão carregando com eles conceitos sobre o mundo, conceitos sobre Deus, a partir daquele povo. Mas o texto que está sendo dado tem por objetivo corrigir a rota. Isso, capítulo 1 ainda, hein?
Quando lemos Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, nós vamos encontrar 3 implicações importantes. Primeiro, Deus é o protagonista de tudo isso. Por que isso é uma implicação? Porque no nosso tempo de colégio, quem criou os céus e a terra? O Big Bang. Mas quem criou o Big Bang? Como é que a gente aprendia isso no colégio? O acaso. Aí nós vamos encontrar os naturalistas, né? A matéria sempre existiu. Uns vão acreditar que Deus sempre existiu juntamente com a matéria, e ele cria a partir daquilo que já existiu. E aí a gente começa a misturar, e isso tem implicação com a Bíblia. Por quê? Porque se a matéria sempre existiu, então a Bíblia está mentindo. Se Deus pegou de uma matéria que sempre existiu, continua a Bíblia mentindo. Então isso tem implicações para nós. Quando a gente, acredito eu que nesse caso o Ronaldo gosta mais do que eu da questão das histórias, teogonia. Como que eles vão explicar, como que os gregos vão explicar o mundo? Para explicar o mundo, eles precisam explicar os deuses, não é assim? A Bíblia não tem isso. Para eles explicarem o porquê disso ou daquilo acontecer, eles têm que explicar cada um. Deus é muito parecido com determinadas religiões, onde tem um cidadão para cada coisa. Um responsável por criança, outro é responsável por dinheiro, outro é responsável por causas especiais, o outro por causas difíceis, e outro por olho, outro por dente. Para cada lugar tem um por casamento e por aí vai. E cada um tem uma função e cada um recebe a sua adoração. Mas Deus começa dizendo, no princípio, Deus. Ponto. Qual é a explicação? Por que a gente tenta explicar, os gregos lá, a teogonia de Hesíodo? Joga lá, é bem legal, são 25 páginas, é bem bacana. Não li não, tá? Só passei por cima, ouvi alguns, são 73 páginas, que está em grego e depois a tradução. É um cântico, é bem legal, é legal de entender, de ler, para entender a cabeça desse pessoal. Mas e nós? Por que isso tem implicação para nós? A verdade é que boa parte dos evangélicos de hoje, nós sofremos uma pressão dentro da nossa cultura, principalmente agora, de posição. Você tem que se posicionar, ou você está do lado A, ou você está do lado B. Ou você aprova que tem que descer, ou você aprova que tem que subir. Você está onde? Você não pode simplesmente ser isento de dizer, não estou em lugar nenhum, nem concordo com nada disso. Mas quando a gente vai falar de Deus, a gente tem, parece que um medo. A gente tenta explicar um monte de coisa, a gente quer dar algo firme, palpável para a pessoa acreditar. Você quer dizer, não, porque Deus, Ele fez o milagre A, o milagre B e tal. Gente, a Bíblia já dá a dica para a gente. No princípio, Deus. Ponto. Deus criou todas as coisas. Ponto. É nisso que você acredita. É por isso que você está aqui. Por quê? Porque você acredita que Ele te criou. Isso basta. Não tem explicação. O próprio Deus não quis se revelar dizendo o que vem antes de Deus. A Bíblia responde. Deus, porque no princípio Ele cria. Então o que tem antes da criação? Deus. Sabe como é que o judeu trata Deus? O eterno. Porque todas as outras coisas para o judeu é criado, e para nós também, criado, mas só Deus é eterno. E com isso, gente,
a nossa atitude, quando a gente tenta explicar Deus a partir de um monte de coisas que, ao invés de pressupor simplesmente a existência de Deus, é uma atitude pagã. É uma atitude mundanizada. Infelizmente, falta para nós fundamentos sobre o Deus que cremos. E glória a Deus, estamos aqui para isso. Qual é o objetivo do estudo? Alicerce, base, sustentação e edificação segura. Para quê? Para que quando perguntarem qual é a razão da sua fé, você sabe dizer. Não somente dizer, é porque é assim mesmo. Porque eu acredito assim mesmo. Não. A gente vai lá para Pedro, ele vai dizer qual é a razão da nossa fé. Aquilo que ouvimos, aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam. Ele é a razão da nossa fé. E nós acreditamos, conforme Jesus orou em João capítulo 17. Eu não oro só por esses, eu oro por aqueles também que vão crer em mim. Quando ele conversou com determinados grupos, ele falou, bem-aventurados não são os olhos de vocês que estão vendo, mas são daqueles que vão ouvir. Porque é necessário ter fé para se aproximar de Deus. O homem bíblico de verdade pensa o mundo, não só a sua vida, o mundo, sempre pressupondo a existência de Deus. Segunda implicação, Deus criou o mundo a partir do nada. Irmão Alex, mas que legal, já sei disso. O que isso tem como implicação? A gente acabou de falar. Quem aqui acredita, não levanta a mão não, só no seu coração você responde, que o mal existe por si mesmo? Vocês já devem ter ouvido isso. Isso aqui é obra não do maligno, do mal, porque o mal sempre existiu. Tem gente que vai por essa linha. O nome disso é um pressuposto dualista. Sempre existiu a matéria informe, bruta, então os deuses manipulam a matéria, foi isso que a gente falou sobre a teogonia de Hesíodo. Mas o Evangelho nos separa desse mundo pagão que pensa que a matéria sempre existiu. Porque o cristianismo ele não vai se pautar nisso. O cristianismo se pauta em que Deus sempre existiu e que todas as coisas vão ser criadas a partir dele. Porque se for assim, a gente vai ter que afirmar que a origem do mal está em Deus. E se a origem do mal estiver em Deus, então Deus é o criador do mal. Logo, ele é mau. Mas o mal, a gente vai falar dele mais à frente, ele passou a existir. Mas aí eu quero te explicar o que é dualismo que eu falei, que é diferente de dualidade. Dualismo é um conceito religioso e filosófico, eu dei um Google para jogar aqui para a gente poder conversar, que admite a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias entre si, como o espírito e matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, e que estejam um e outro em eterno conflito. Esse é o ponto. Um e outro em eterno conflito. Isso desbanca a Bíblia. Por quê? Se o mal está em eterno conflito contra Deus, então o mal sempre existiu. Está vendo como Gênesis 1? No princípio Deus criou. Tem tanta coisa que a gente às vezes não para pensar.
A gente só está no primeiro versículo. A gente nem avançou para o segundo. Gente, dualidade existe, bem e mal, luz e trevas. Isso é da nossa realidade, é do mundo que a gente vive. E por isso que Deus coloca limites, e é por isso que a gente vê justos e injustos. Só que dualismo, ele tem nome, e é maniqueísmo. E muitos de nós, às vezes, somos maniqueístas sem saber. Estamos defendendo essas coisas sem saber. O que fundamenta o maniqueísmo? É que o mal tem existência própria. Esse foi propagado por um homem chamado Maniqueu, ou Mani, ou Manes, que na Pérsia, durante o século III, concebia o mundo como uma fusão dualista do espírito e da matéria, respectivamente do bem, que é o espírito, e do mal, as trevas, a matéria, e que isso vai desencadear, Ronaldo já falou com bastante propriedade nas aulas aí do Novo Testamento, finalzinho do século, já do gnosticismo, bom, mal, né? Isso vai permear a cabeça dessa gente toda. E aí, o mundo se divide em dois princípios, o bem é Deus e o mal é o diabo. Aí eu volto e tenho que falar, a gente já falou disso, as pessoas têm no imaginário popular, cidadão morreu, fez muita coisa ruim e foi para o inferno. No imaginário popular, o que vai acontecer com ele quando ele chegar no inferno? O capiroto vai estar lá, com tridente, espetando ele. Não é assim que ele é o rei do inferno? Não é assim? Isso é propagado nas revistas, nos comerciais, nos desenhos. Mas aí a gente vai para Apocalipse. E diz lá que o diabo vai ser lançado no lago de enxofre e vai sofrer eternamente. O imaginário popular é só um mito. O fato é Apocalipse. Então, o diabo, ele vai sofrer. Ele não é dono de nada. A gente já vê isso em Jó. Ele se aproxima de Deus para pedir a Deus. Posso? Qual o objetivo da aula? Fortalecer a fé. Qual o objetivo da aula? Dar nome correto às coisas. Qual o objetivo da aula? Gênesis 1 tem muita informação que eu deixo passar. Às vezes a gente está aí no 4x4, o sujeito chega correndo e, eu tenho que ler. Pá! Mas ele não parou, ele não meditou, não pensou, ele não questionou, não fez perguntas. E a gente tem que fazer essas perguntas. Deus criou tudo. E não criou nada em cima de matéria preexistente. Deus simplesmente disse, haja. E a partir do nada, houve. Isso é o texto bíblico. Terceira implicação. Ele criou todas as coisas. Não ficou nada de fora. Céus e terra não estão separados, fazem parte do todo, é inseparável. Deus criou tudo, todo o universo, tudo, até o que os nossos olhos não conseguem contemplar. O visível e o invisível não deixam de ser reais por isso. Nós às vezes brigamos por nomenclaturas. Mundo espiritual, mundo físico. Eu também brigo um pouquinho, porque eu gosto de chamar isso de realidades, porque os dois são reais. Deus está aqui? Aonde? Não, eu sei. É real. Há anjos aqui? Irmão, eu não estou vendo nada. Vou fazer aquela oração de Elias. Senhor, abre o olho desse povo aí. Mas nós sabemos que tem. É real. Demônios estão agindo aqui. Irmão, demônio não entra na igreja. Bobinho.
que a Bíblia diz? Como é que ele anda? Ao derredor, procurando quem possa tragar. Então, esse é um mundo de realidade. O mundo espiritual, criado por Deus, é real. Não tem nada, gente, nada. O que Moisés está escrevendo é: Deus criou um mundo completo e pleno. Isso é o que a gente tem que vivenciar. Mas aí ele parte para o verso 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no verso 2 diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente vê isso, a gente olha aqui, diz assim, engraçado, né? Se Deus a gente acabou de ver os atributos de Deus, a gente viu sua bondade, sua sabedoria. Então, se Deus é tudo isso, como ele vai criar algo sem forma, algo vazio? E tem algo que acrescenta um pouco mais. A palavra que está ali, sem forma, na palavra forma, é tohu, em hebraico. Aí aqui a gente tem aqui o que significa informe, confusão, irrealidade, vazio, sem forma, nesse caso, referindo-se à terra primitiva, nada, espaço vazio. O que é vazio ou irreal, nesse caso, referindo aos ídolos, quando essa palavra aparece para ídolos, dizendo que é vazio, é irreal, desolação, um deserto, lugar de caos. Aí depois, a palavra vazia, sem forma e vazia, é borru, não é? A primeira é tohu com T, T-O-H-U e um acento circunflexo em cima. A outra é borru, B-O-H-U e o acento circunflexo. Significa estar vazio, nulo, ermo. E aí, obviamente, mas o ponto é que essa terra, ela não pode ser habitada. Ela é inabitável, é lugar entrevado, é lugar de trevas. E aí o que Deus começa a fazer? Ele começa a ordenar, pôr em ordem esse caos. Toda a criação que vai vir logo à frente se torna recorrente conforme a gente vai ver. Mas onde a gente se encaixa nessa narrativa? O que esse autor que está escrevendo isso está querendo fazer com que a gente preste atenção? Bom, sobre o verso 2, há uma corrente que acredita que entre o verso 1 e o 2 houve uma guerra cósmica. Satanás se rebelou, foi jogado na terra, e aí Deus parte para uma recriação. Isso é uma linha de pensamento. A linha que eu estou seguindo aqui é a linha de que Deus está criando. E ele está registrando que aquilo que ele começa a criar não tem a forma, está vazio, e que ele continua na sua criação, como qualquer um de nós que começa a fazer um bolo. Você bota lá a farinha de trigo, você bota o açúcar, você bota a manteiga e começa a bater aquilo. Está horrível. Jogou só o ovo lá e está batendo, não tem nada. Ou então, muita gente mais prática, taca tudo no liquidificador, aperta o botão. É assim? Depois, mas aí, daqui a pouco, você prepara o recheio e tal, faz aquilo tudo. Quando o sujeito chega lá, o bolo está confeitado, todo bonitão. Você fala, caramba. Então, eu penso assim, Deus está só nos mostrando, porém, ele não deixou de registrar que aquilo é um caos. E aí ele diz como ele quer fazer isso. Ele começa a dar uma ordem, ele começa a colocar forma nas coisas. E esses 6 dias da criação vai ser um exemplo para nós,
Por quê? O que a gente já sabe? Que esse mundo está desordenado, está em ruínas, é caótico, é vazio, é incapaz de receber pessoas. E aí, do verso 3 até o 31 do capítulo 1, o que Deus vai fazer? Ele começa a botar ordem. Alex, o que isso tem a ver com a gente? Quem aqui trabalha? Aliás, mais fácil assim, quem não trabalha? Temos um, temos dois. Já está aposentado, Bira? Então trabalhou bastante, não tem problema nenhum. Aquele ali não está trabalhando mesmo, está só jogando videogame, Bira. Mole? Não. Tá não. Então, quando a gente está lendo Gênesis 1, a gente precisa ver como Deus está agindo. E aí, Deus está fazendo o quê? Trabalhando. Em cima do nada, tem a bola d'água. Da bola d'água, ele faz a separação das águas. Daqui a pouco tem terra. Daqui a pouco você tem animais. Daqui a pouco você tem vegetação. Daqui a pouco você tem homem ali. Deus vai dando forma, Deus vai preenchendo, Deus está trabalhando. Nós também trabalhamos. E o nosso trabalho se alimenta do quê? Do processo criativo. Igual a Deus, que cria, nós também. Esse trabalho, que aí a gente tem uma relação muito ruim com o trabalho. Por conta do quê? Do paganismo. Por conta do que a gente ouve. Ah, meu Deus, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Para quem trabalha até sexta. Ah, não vejo a hora de chegar logo. Eu costumo ouvir isso. Dá meia-noite, mas não dá 6. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, ele ia se ver comigo. Nunca leu Gênesis 1. Gente, trabalhar é ordenar. É organizar a casa, é ver a ruína ser transformada, é restaurar a destruição. A gente tem que sair daqui hoje pensando melhor nossa relação com o trabalho. Infelizmente, é por isso que muitos de nós não é levado a sério no trabalho. Porque a gente reclama do trabalho, a gente reclama dos dias que trabalhamos, e pior, a gente é pago para trabalhar e a gente quer abrir a Bíblia e pregar no trabalho. O cara não te paga para pregar, ele te paga para trabalhar. Se você está procurando pregar no seu trabalho, no momento do seu trabalho, você está roubando o seu patrão. Será que Deus está contente? Isso é uma relação. Isso é para a gente pensar. Ah, mas irmão, e como é que eu vou pregar? Seja um excelente funcionário, Tenha essa. Quando alguém vier reclamar do trabalho, diga para ele: rapaz, Deus criou o trabalho é uma bênção. Olha só como é que a gente tem que inverter a forma que a gente anda pensando. Outra coisa, observa como que essa questão caótica que nos cerca, essas coisas quando estão em ruínas, ela cria um estado de necessidade, né? E aí, olha o que a gente tem. A roda. Tem gente tentando inventar de novo, não precisa, já foi inventada. A roda, luz, eletricidade, medicina. Isso advém do quê? Quando tem algo caótico, quando temos uma necessidade. O Ronaldo, que trabalha com essa parte tecnológica, por que ela surge? Por que tem essa demanda? Porque há uma necessidade, porque o troço está em trevas, está em caos, eu preciso melhorar aquilo. E o homem é bom para isso. Essa semana, lá em casa, eu fiz um armário, eu vi na televisão, no YouTube, eu precisava organizar uns livros.
não havia todo o espaço, eu falei, eu vou fazer esse negócio. Não, eu fiz um armário mesmo, uma estante. E aí, depois que eu fiz aquela estante, eu fiquei parado olhando para ela, mas eu fiquei glorificando a Deus. Não é porque eu quero pagar aqui de... Não, eu de fato fiz isso. Eu olhei e falei, gente, eu consegui fazer esse negócio. Cara, que coisa gostosa. Sensação boa de... Poxa, eu sou útil nisso. Para mim, nunca. Tinha que ligar para o marceneiro e falar, pô, como é que funciona aí para fazer? Quanto você cobra? Mas eu fiz. É quando o trabalho, a relação deveria ser essa. Você está sempre criando coisas e com isso você está sendo a imagem e semelhança de Deus. Você está fazendo essas coisas para glorificar a Deus, porque Deus está nos dando exemplo. Ele nunca parou de fazer. Olha eu aqui, olha você aí. Ele continua pegando esse caos que era a sua vida, porque eu duvido que alguém aqui diga, porque eu nasci no berço evangélico, sabe como é que é, né? Eu já nasci crente. Cara, não tem. Em algum momento da vida você vai se deparar que você é um pecador, desgraçado, pobre, cego e nu, e que Ele te salvou. Não tem jeito. Em algum momento você dá essa batida com Cristo e o Cristo diz, tu não é bonzinho assim não, cara, tem muita coisa aí para sair. Mas a gente está vivendo de modo muito mais paganizado do que cristão. Só que tem uma coisa mais importante que eu quero chamar a atenção do trabalho. Hoje em dia, principalmente com a demanda da internet, com a demanda do telefone celular, geralmente você sai do trabalho e traz o trabalho junto com você, então você já trabalha em casa, você trabalha no ônibus, você não tem mais aquela relação antiga. Até eu estava conversando, eu morei eu morei em Nova Iguaçu, num local chamado Cabuçu, e quando eu era criança mesmo, tipo da idade aí da pequena, da netinha, sábado, 2h, meio-dia, mercado fechado, acabou. Não tem. Domingo, esquece. Domingo eram as pessoas indo para as suas igrejas, né? Era isso. Hoje não. Às vezes, meia-noite, o sujeito está fazendo compras, 2h. Não estou criticando isso. Não é isso. O que eu quero dizer é que essa relação de hoje com o trabalho, se você não vigiar, você se torna um escravo. Por quê? Porque quando Deus está criando, você parte lá para o capítulo 2 e você vai ver que há um desfecho na criação. E qual é o desfecho? Viu que era muito bom. E o que ele faz? Ele descansa. E a gente? O que a gente entende por descanso? Vou ficar em casa, não vou na igreja, não vou a lugar nenhum, vou jogar videogame, eu vou assistir série, eu só vou ficar em casa descansando. Não. Desfrute tem a ver com completar algo. Lembra que eu falei que eu fiz lá o armário? Não ficou por fazer. Ficou? Tem 2 pecinhas para eu colocar, uma fita que faltou. Mas isso porque faltou material. Como foi eu que fiz, eu errei numa medida. Mas o que eu quero dizer, ela está lá, os livros estão lá. Eu posso usar ela do jeito que está, é um capricho a mais o que eu quero fazer. Mas ela está pronta, eu desfrutei daquilo pronto. Alguns de nós, a gente tem um problema, porque a gente não consegue terminar, às vezes, aquilo que a gente começa. E a Bíblia está nos insistindo em mostrar que esse Deus só parou quando estava tudo o quê? Completo. Ele contempla a beleza. Ele não é só o bom ali, é belo, é estético. Gente, eu sou fascinado por quando eu saio, tenho a oportunidade de viajar. E eu entrei, na última vez que fui num determinado local, num horto.
e comecei a olhar aquela infinidade de plantas, de cores de flores, formas, eu fico fascinado. Eu fico ali abismado, que eu falo, Deus, minha forma de conversar com meu pai, eu falo, tu é um brincalhão. Teu senso de humor é muito grande. Olha como é que o senhor... Às vezes eu estou olhando na estrada, tudo verde, 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 daqui a pouco lilás. Lá no meio de um monte de verde, eu falo, poxa, esse artista, ele nem Van Gogh não consegue, ele vai lá e pum, bota um lilás ali no meio daquilo tudo, para quê? Para a gente contemplar. Então, qual é o nosso problema? Eu quero aqui, Deus cria do nada. Nós criamos a partir daquilo que Deus nos entrega. Só que Deus não só faz isso. Quando Ele está organizando, quando Ele está colocando as coisas em ordem, quando Ele está preparando tudo com o objetivo de colocar o homem que Ele vai criar, Ele também está avaliando. Já verificaram? Vai repetindo, criou Deus, haja luz e houve luz, e foi assim, tarde e noite, viu Deus que era bom. Deus está nos chamando para fazer o quê? Você tem avaliado teu trabalho? Você sabe para que Deus te chamou de fato? Você está feliz com o que você está fazendo para Deus? Tem que avaliar. Observa que quando Deus cria o homem, o que Ele diz? Domine. Ele pega a sua criação, coloca na mão do homem e diz o quê? Nomeie. Mas Ele também nomeou. O que a gente está enxergando? Olha como é que Deus está dividindo com a gente atributos que são dele, dando para nós um poder que deveria somente pertencer a ele, mas ele disse, você pode governar. Deus governa. E ele nos mandou governar. Infelizmente, somos governados. Nossos vícios, celular, trabalho, que ao invés de glorificar a Deus, muitas vezes nos escraviza. E nós dizemos que estamos fazendo isso em prol dos nossos filhos e dos netos, ou do fulano ou do bertano, e no fundo, você faz aquilo para você e aquilo está acabando com você e te afastando de Deus, e você tentando usá-lo e ele dizendo, isso está te destruindo. Porque você não consegue mais parar, você não consegue ler, você não consegue sequer fazer o que Deus fez, que é dar nome ao filho. Oi, Alex, espera aí. Como assim eu não consigo dar nome ao filho? Não estou falando da certidão de nascimento que ele tem, eu estou falando do governo sobre ele. Quantos pais não governam mais suas casas? Os filhos governam as casas. Os filhos determinam o que o pai e a mãe têm que fazer. É contrário ao que Deus está nos ensinando em sua palavra. Deus, ao mesmo tempo que está fazendo, como eu disse, está avaliando. E nós, que não paramos mais, não sentamos mais. Tem gente que, se bobear, está agora no YouTube, ouvindo e trabalhando. Você nem está trabalhando e nem está ouvindo nada. Porque isso necessita de concentração, necessita de parar para ouvir. Às vezes eu sou obrigado a voltar 1000 vezes, minha cabeça viajou, estou ali, e já era, fui, quando eu voltei, falei, tem que voltar tudo, porque eu não compreendi a linha de raciocínio que essa pessoa fez. E aí, temos avaliado as obras de nossas mãos? Será que elas são agradáveis a Deus? E assim, a gente vai caminhando para o final, porque a gente vai chegar no ápice da criação, capítulo 2, os versos de 1 a 3. Olha como é que está escrito ali.
Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus descansa. O descanso destaca o final do trabalho, porém não é o final do processo criativo. Semana que vem, permitindo Deus, a gente vai ver que Deus continua criando. Ué, Alex, mas a criação não está só no capítulo 1? Não, semana que vem a gente vai ver um pouco mais disso. Nosso maior erro é acreditar que o descanso é o sexto dia, fim do trabalho, acabou. Mas não é. Deus descansou no sétimo, completou. Então a gente tem que se alegrar, deixar de se agitar, admirar e desfrutar e chegar ao fim. Quando você se entrega a Cristo, chegue ao fim. Tem um fim. Vá com Ele até o fim. A Bíblia é cheia, mais cheia de orientações para que a gente persevere, para que a gente permaneça. Cheia. O que ela quer dizer? Vá até o fim. Por quê? Quem é que vai garantir você? É Deus. Não adianta você se matar buscando dinheiro, gastando a sua vida por causa de dinheiro. Não é isso que vai satisfazer a gente. De fato, não é. Homens bilionários se suicidam. Então, não é o dinheiro. Pessoas de vida boa, e eu conheci que eu sou do ramo aí de corretagem, o dono da Cirela, um dos donos da Cirela Rio, Leblon, tirou o relógio do pulso, colocou lá, judeu, e pulou do 12º andar no Leblon. Por quê? Ele tinha uma vida contrária à vontade de Deus, se é que vocês me entendem. E sendo judeu, isso não é muito bem aceito na comunidade. E não sabemos se esse foi o motivo. Uma coisa eu sei, dinheiro ele tinha que não precisava, que era o que nós entendemos por solução dos problemas em alguns casos. Ele tinha a tal solução, mas não sabemos o motivo que fez ele pular daquele lugar. Bom, resumindo, é preciso avaliar, insistir e é preciso desfrutar. Deus não estava cansado, irmãos. A Bíblia diz que Deus não se cansa, nem se fatiga. Aquilo ali era só uma linguagem que a gente chama de antropopatia, o uso de uma linguagem humana para se referir a um ato divino. O descansar significa desfrutar. Deus estava desfrutando a sensação da vitória sobre o caos. Não tem mais trevas, só tem luz, o caos foi vencido. Isso representa o estado de espírito desse que criou, que realizou a sua boa obra. O descanso de Deus vai representar o quê? A ressurreição de Cristo. O dia em que as trevas foram dissipadas. Lembra que quando ele morreu, tudo ficou em trevas fisicamente? A gente comentou isso semana passada. Haverá um dia, meus irmãos, que todos descansaremos de uma vez por todas. Haverá um desfecho glorioso. Está lá Apocalipse. Vai ter choro? Não, nunca mais. Vida plena. Aquele jardim, não é mais um jardim, é uma cidade que vai descer. E aí, o que a gente pode aplicar hoje? Algumas questões aqui para a nossa vida. Geralmente, quando se ouve uma mensagem, quando se participa de um estudo,
a gente pensa que é só um convite para refletir. Ah, que legal, muito bom. Olha, poxa, bacana, que palavra, hein? Só que essa mensagem, quando ela é ouvida, a gente tem que botar a mão aqui no coração, nesse aqui, esquerdo, no ouvido, não é o coração. Qual é o objetivo? Que ela entre pelo direito e ela caia no coração e ela provoque uma ação. Nesse filme, que Deus é o diretor e nos deu um texto, nós somos os atores que temos que ouvir o texto. Ah, eu vou encenar o que eu quero. Não, o texto está lá. Encene o texto conforme você recebeu. Gênesis é Deus dando para nós o tom da sua ação no mundo, e não apenas elementos para que nós venhamos a criar a nossa teologia ou cosmologia por si só, ou cosmogonia. E ele traz para a gente direções éticas e práticas para a vida. Mas a gente tem que decidir se iremos seguir a Deus ou os nossos próprios caminhos. E aí, pastor Daniel, o senhor deve estar muito feliz. 9 horas em ponto. Vou orar por 15 minutos. Gente, Gênesis 1 tem muito mais do que isso. Muito mais. Mas qual é a nossa ideia aqui? É devagarinho ir trazendo. Não é para refletir, é para viver. É para sair daqui pressupondo que Deus é o Criador e Senhor e acabou o assunto. Falando às pessoas, não, eu sirvo um Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Ah, isso é tão retrógrado, isso é tão antiquado, negócio de Deus que criou. Não, isso não é bem assim, não. Olha, se você não crê, paciência. Eu sirvo a Ele e Ele criou os céus e a terra. É para sair daqui olhando para o seu trabalho, não é para você ficar achando que o chefe não presta, que todo mundo não presta, que quem criou o trabalho foi o maligno. Não. Saia daqui com uma nova relação com o seu trabalho. Use a sua inteligência que Deus te deu para gerar coisas novas, para glorificar o nome do Senhor, como a gente viu. E detalhe, o processo criativo, ele não se resume a cristão. Não é isso. O homem é a imagem de Deus. Então, o processo criativo é para qualquer pessoa. O cara que criou o celular, eu nem sei se ele crê em Deus ou não, mas ele criou. E o processo criativo não só se resume a isso, que se resume à arte, ao que é belo, à poesia, a tudo. A música, a dança. É que, infelizmente, a gente resumiu o cristianismo numa coisa tão pequena, porque ele jogou tudo isso fora. A arte, jogou fora o belo, jogou fora. Falar para um cristão, vamos lá no museu. Está maluco, está amarrado, cheio de imagem lá naquele lugar, rapaz. Vou ficar vendo imagem em museu. Olha a história, meu amigo. Poxa, eu queria ver aquela estátua que tem do Davi, uma grandona. Eu não sei qual é o museu, que o sujeito fez ela lá no Ponteirinho. Isso, olha esse menino. Jesus está resgatando esse povo aqui, a gente está falando de cosmovisão. Esse menino vai ser filósofo, um filósofo cristão, daqueles que vai impregnar essa sociedade dizendo assim, Deus existe, meu amigo. E lá em Gênesis está escrito que no princípio Ele criou os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia, e se você está me ouvindo é porque Ele deu forma e me preencheu. É isso. E você que está em casa, muito obrigado por ter aberto essa oportunidade da gente entrar aí e trocar uma ideia com você. Você também é convidado para estar aqui conosco. Domingo, cosmogonia,
teogonia, anota no papel. Vai estar aqui a irmã Rose, que está ali presente, o pastor Daniel, ávidos para dar resposta a você. E, tem mais, hein? Quando a gente termina essa aula, você está pensando que acabou, é? Tem uma coisa que a gente chama aqui resenha. Fica ali fora, né? Um bate-papo gostoso, mas é só para quem vem. Então, eu convido você, no dia que você puder, como é que diz os jovens? Chega mais, não é isso? Chega mais e vem com a gente. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Obrigado, de fato, por você ter dado a oportunidade. Acessa o YouTube da nossa igreja. Eu solicitei a técnica que coloque nesta aula, nos comentários, o link da playlist. Nós temos o Novo e nós temos o Antigo Testamento com um panorama sobre os livros da Bíblia. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento. Pai, graças te damos. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé, fazendo com que a gente entenda que tua palavra basta. Mas eu tenho dúvida, eu quero saber quem criou Deus. Não, Senhor. Quando tu disseste a Moisés, escreve aí, no princípio, Deus. Simplesmente tu continua dizendo a nós, Alex, no princípio, eu. E tu diz ao povo dessa igreja, no princípio, eu criei. Obrigado por teu amor dispensado na criação, o teu cuidado. A terra aqui é tão bonita, Senhor. Como eu falei, quando a gente caminha por aí e consegue ter, dentro desses nossos afazeres, dessa nossa vida tão atarefada, quando a gente consegue sair disso e vislumbrar a tua criação. Essa chuva, a chuva que está aí fora, quão necessária ela é. Às vezes as pessoas saem reclamando, vai me molhar meu celular. Mas, na verdade, Senhor, as plantinhas estão te glorificando. Elas precisam dessa chuva. E o sol, Senhor, não é só para o pessoal ir para a praia, não. As plantinhas, essas mesmas plantinhas também precisam deles, e nós também. Tem vitamina D, Senhor. Pai, muito obrigado por esse ambiente, obrigado por esses irmãos que têm saído de suas casas, e os outros que de suas casas têm dado ouvido à tua voz. Mas nos ensina nessa relação de trabalho, Senhor. Alguns de nós, com várias desculpas, têm se tornado escravo deles. Uns por dinheiro, outros porque querem fugir de alguma coisa. Seja qual for o motivo, nos ensina a viver aquele Shabat verdadeiro, a desfrutar da boa obra das mãos que o Senhor deu, dons e talentos. Não permita que tais dons e talentos nos corrompa, Senhor. Não deixa que isso aconteça na nossa vida. E assim, se conosco, nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém.